também ela nos oferece muita paz, muito acolhimento, nos dá conhecimento através dos grupos de estudos, porque a nossa casa tem vários grupos de estudos importantes, cursos de iniciantes, cursos mais aprofundados. Então, todo mundo vai conseguir se encaixar em alguma turma. E hoje a gente está aqui nessa reunião tão acolhedora que acontece toda terça-feira, e a gente fica super feliz com o convite dos amigos e irmãos que coordenam esse trabalho de terça-feira, assim como os benfeitores espirituais, né, que sempre nos abraçam, por estarmos aqui, tendo a oportunidade de conversar um pouquinho a respeito dos ensinamentos de Jesus. Então, a gente não vai trazer nenhuma novidade assim extraordinária, mas vamos nos lembrar de coisas que às vezes no nosso dia a dia a gente às vezes deixa um pouquinho de lado, a pressa, a correria, faz com que a gente não aproveite os momentos ricos de oportunidade de crescimento que a Divina Providência nos oferta. E a temática da tarde de hoje é sobre beneficência e paciência. Olha que tema interessante para todos nós. Somente paciência, né? Não sei vocês, né? Eu estou fazendo um treino, um esforço para ser paciente. Beneficência é o ato de você fazer o bem. É mais fácil, no meu entendimento, do que ter paciência. Porque o ato de fazer o bem, você pode fazer mecanicamente, ou quando alguém solicita, quando tem alguma catástrofe, né, algum desastre que a gente precisa auxiliar, né, agora com tantas chuvas por aí, então chegam campanhas até a gente, até as casas. Então a gente pode fazer esse ato de ajudar, né, de ser beneficentes. Agora, o ato da paciência, esse não é impossível, mas ele requer um pouquinho mais de trabalho, porque a gente precisa ser aquele que não se incomoda com certas atitudes, com dificuldades, com dissabores, com contrariedades. A gente tem que ser firme, ter resignação para suportar tudo sem queixa. Será que a gente consegue nos dias atuais? Cada hora é uma novidade, cada hora é uma notícia, e a gente vai treinando, né, buscando esse treinamento, né? Aqui na casa a gente tem a referência do Paulo Miranda, está sempre falando, né, da paciência comigo, mais de 200 anos. Mas às vezes a gente não tem paciência 24 horas, Paulo. Como que a gente vai ter paciência 200 anos? Mas é um treino, né? Todo dia. Passa rápido, né? Cada dia a gente vai fazendo um pouquinho, né? E a página do livro Palavras de Vida Eterna, que fala sobre essa temática, ela está inserida também aqui, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a parte do versículo, a parte evangélica, né, vai dizendo que a caridade é paciência e benigna. Né? Foi uma carta aos 1 Coríntios que Paulo escreveu. E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, acho que vale a pena a gente sempre comentar e ler, porque são palavras tão belas que nos trazem assim tanta calma, nos traz um entendimento tão sublime que vale a pena a gente ler. No Evangelho, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, item 6, Kardec vai dizendo assim, citação a esse versículo, né, na carta de Paulo. Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua
não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa. E o ensino que tinha, e ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então, aqui um trecho da carta, ela continua, é claro, mas para a nossa compreensão aqui, que Kardec vem trazendo do Evangelho, é a maneira como Paulo compreendeu claramente a caridade. Ele colocou a caridade até acima da fé. Então, isso nos traz um ensinamento muito grande. E no item 8, Kardec diz o seguinte: o ensinamento moral, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio de igualdade perante Deus e da humanidade. Perante Deus e da liberdade, de consciência, tendo como norma que todos os homens são irmãos e seja qual for sua maneira de adorar o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então essa parte aqui é uma parte muito importante, porque a caridade, ela pode ser praticada por todos, pelo inculto, pelo sábio, pelo rico, pelo pobre, por todas as religiões. Então quando Paulo coloca a caridade acima da fé, nos dá uma compreensão melhor disso, que a gente consegue fazer. E a beneficência, como a página propôs, sim, ela é para todos. E Emmanuel vem trazendo aqui, ele lista, essa é uma das páginas até interessantes, que são a mensagem, ela é de fácil compreensão, porque geralmente Emmanuel vem muito rebuscada, às vezes a gente lê, relê, e a gente precisa estudar aquilo, decifrar o que ele está falando. E aqui ele está sendo direto, e dizendo que a beneficência é para todos. Aí ele diz: o prato dividido, as vestes à luz, quando a gente ajuda o outro, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião desamparado, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, esperança aos que choram e consolo aos tristes. Essa é a primeira parte da mensagem que Emmanuel traz para a gente, correspondendo a esse versículo, a esse tema. Então, trata-se da caridade material, a princípio, porque ela é importante também, porque a gente precisa auxiliar aqueles que necessitam do pão, do corpo físico, mas o mais importante é a caridade moral, aquela em que Jesus entendia, porque é através da benevolência que a gente precisa entender, ajudar o nosso próximo, pela indulgência com as pessoas e pelo perdão das ofensas. Então a gente vai encontrando um outro viés, como falamos de caridade, mas a gente está falando da beleza.
que é o ato de você fazer o bem. Esse bem a gente pode fazer para todo mundo, não só para aqueles que estão na rua. Às vezes vai fazer visita no hospital, vamos fazer uma oração, é importante, muito importante. Mas Emmanuel traz aqui na segunda parte dessa mensagem, muito interessante, uma outra visão para nós, porque é a caridade moral, né? É a beneficência que a gente vai falando, vai fazendo, porque começa nesse ato da gente fazer às vezes automaticamente e depois a gente vai conseguindo exercitar realmente o verdadeiro sentido da caridade. E nessa segunda parte, quando Emmanuel vai dizendo que Emmanuel sempre depois de um entretanto, ele joga ali a real para a gente, a verdade que a gente precisa fazer. E no entretanto, Emmanuel vai dizendo assim: entretanto, eu preciso entender a bondade igualmente nos outros setores. Nesses outros setores, ele vem aqui enumerando, vem trazendo para nós, né, que setores são esses que a gente também precisa auxiliar com bondade. Mesmo que às vezes não faça aquilo com amor, ou não tenha realmente a caridade ali, né, moral, como entendia Jesus, mas o ato de auxiliar o outro já é um começo. Então ele vai falando da compreensão na família, né, que é uma coisa importante para nós, porque às vezes a gente não tem paciência, e entra a paciência, né? Às vezes a gente não tem paciência em determinadas situações, com determinadas pessoas, com determinadas dificuldades que a gente vem passando, ou que o outro vem passando, mas às vezes a gente acha que o problema não é nosso, é do outro. E não, é nosso, né? A gente está ali para crescer. Cada um foi colocado no lar que precisa estar, por mais estranho que isso possa parecer. Porque tem pessoas que são muito diferentes. Às vezes pode ter 10 irmãos, mas cada foi criado todo mundo do mesmo jeito, todo mundo recebeu a mesma educação, não teve diferenciação na criação, todo mundo recebeu tudo igual a todo mundo. Mas cada um traz seu traço de personalidade, né? Que vai na existência, vai modificando, mas cada um traz no seu espírito a sua individualidade, a sua maneira de ser, e no seio familiar que iremos trabalhar essas dificuldades. Nós deveríamos, né, ter mais paciência, e geralmente a gente não tem, porque quando estamos no íntimo familiar, nós nos mostramos como são, nós somos verdadeiros. Então, às vezes, a gente fala atravessado, não desculpa, né, teima, não tem paciência, a gente de ensinar o outro a ser diferente. Porque, às vezes, também é a nossa missão de estar ali naquele lar, também para auxiliar o outro. Mas auxiliar o outro no crescimento não é fazer apontamento o tempo inteiro de reclamação. Às vezes a gente reclama, mas é o trabalho de educação. A gente está ali, não é por acaso, então a gente precisa usar de paciência. Aí Emmanuel continua na página dizendo também que trabalho sem queixa. Quem nunca, né, reclamou do trabalho, né, das situações, né? Então ele diz que é muito importante a gente não reclamar do trabalho, da gente cooperar sem atrito, cooperar sem atrito, né? Então às vezes a gente critica como o outro está trabalhando, mas eu faço assim, mas o outro faz de outro jeito. É claro, tem a parte educativa da história, né? Então a gente, se você fizer dessa forma, você vai conseguir chegar, ter um resultado melhor lá na frente. Você não vai precisar quebrar a cara como eu quebrei. Geralmente, mãe faz muito isso, né? Uma pessoa responsável, tia, avó, que às vezes educa,
quer sempre que o outro acerte. Então é natural que faça mais apontamentos. Não faz desse jeito não, que não vai dar certo. Então ter esse cuidado, né? Então, na cooperação sem atrito, isso serve para tudo, serve para o lar, no ambiente de trabalho, porque às vezes no ambiente de trabalho você quer botar a cadeira para um lado, o colega quer botar do outro. Ou você quer fazer um trabalho assim, o colega do trabalho vai fazer de outra forma. E aí há aquele atrito desnecessário, porque a gente gasta muita energia dessa forma. Então que a gente procure, né, ter cuidado com isso, Emmanuel traz para a gente. E aí ele vai dizendo mais à frente também, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Né? Então, cuidado que a gente precisa ter em falar com o outro, como que a gente vai conversar, como que a gente vai apontar, né? Tendo esse cuidado da crítica, que às vezes é natural, a gente fala sem pensar, às vezes a gente não tem o devido cuidado, às vezes a gente se prepara todo para o estudo, para um trabalho, para vir a casa, porque ser bonzinho na casa espírita é mais fácil para a gente. Porque a gente vem para cá, coloca a nossa persona, a gente se arruma, vamos sentar ali, o ambiente favorece também e a gente consegue, mas a gente precisa manter esse modo de ser, tudo isso que a gente vai conhecendo, aprendendo com a doutrina espírita, a gente precisa colocar ele lá fora, o mundo lá fora, onde muitas pessoas não têm o conhecimento que a gente tem e elas estão lá se guerreando e às vezes por coisas pequenas que nós já podemos auxiliar, mas tudo vai depender da nossa postura, da maneira como falamos, como agimos, e a gente sabe o que arrasta é o exemplo, não é a teoria só, porque às vezes você fala e nada funciona, mas se você se calar um pouco, né, ter a paciência de observar e tudo bem, já falou para o outro, o outro de novo está indo para um outro caminho que não vai ser benéfico para ele. Então, o que a gente vai fazer também nessas horas? A gente vai orar para pedir a Deus que ele chegue no momento dele, que ele tenha discernimento após para aquilo que desperte, que a vida não é daquele jeito, né? Então é o que a gente pode fazer. E aí, Emmanuel, continuando, ele diz assim: respeita os problemas dos outros. Isso aqui é muito importante nos dias atuais, né? Você vê o livro, tem bastante tempo, né? Não lembro aqui agora, eu não trouxe o meu, mas o Palavra de Vida Eterna tem bastante tempo, né? E parece atual. Então, cuidado com os problemas dos outros, porque às vezes a pessoa chega pra gente e fala que está com um problema sério, né? Às vezes está com um familiar doente. Aí chega pra gente, meu familiar, minha irmã, meu irmão, meu marido, está com um problema assim, assado, né? Tem um problema grave, que aquilo ali está fazendo um tratamento específico, que não sabe às vezes o resultado, não sabe como o organismo vai absorver tudo aquilo que ele está recebendo de tratamento, de medicação. E aí a pessoa chega para uma outra pessoa, ou uma pessoa amiga, geralmente é uma pessoa amiga, pessoa conhecida, né? Porque às vezes é dessa forma, sempre os mais próximos. E comenta que, poxa, meu marido está passando isso, passando aquilo e tal. Então você espera, por mais que a gente tenha conhecimento espírita, gente, a gente espera que o outro fale para a gente: poxa, que chato, olha, mas vamos orar. Vai melhorar, isso vai passar, é um momento difícil, delicado, mas você está fazendo todas as coisas certas. Fique tranquilo que Deus está olhando por tudo e com certeza os espirituais estão cuidando dele, dela. É isso que muitas das vezes a gente precisa falar para o outro e muitas vezes a gente precisa escutar isso, por mais que a gente tenha entendimento espírita. E as pessoas às vezes não têm a caridade, elas chegam e falam
falam assim, até já aconteceu um episódio assim comigo, e aí com minha irmã que já se encarnou, ela estava muito mal e tal, ela estava com câncer, um câncer terminal, mas mesmo assim, era minha irmã, né? E aí a gente sempre quer ouvir uma palavra de consolo. E a pessoa espírita falou para mim o seguinte: eu nem me abalo mais por isso. Isso acontece tanto, fica tranquila. Como você vai ficar tranquila alguém falando isso que não te deu ali uma palavra de conforto? Eu sei que minha irmã iria desencarnar. A gente sabe, né, quando a pessoa está doente, qual vai ser o fim. Todos nós iremos encarnar. Uns, né, de algumas doenças, de acidentes, a gente não sabe. Mas nessa hora, a gente precisa se colocar no lugar do outro, saber o que você gostaria de ouvir. E aí você ouvir isso, isso nem me abala mais. Gente, você falar isso com uma pessoa espírita que me falou isso, eu fiquei triste, confesso que fiquei triste, mas depois parei para pensar, meu Deus, se a pessoa espírita, ela ainda não entendeu nada disso, né? A gente lamenta por isso, né? Porque a gente está aqui, né, através da doutrina espírita, aprendendo a ter esperança, a termos fé, né, na vida futura, porque a gente sabe que no mundo, né, a gente vive aqui um período, mas a nossa verdadeira vida não é aqui. Mas enquanto estamos aqui, a gente precisa viver de uma maneira boa, melhor, ajudar o nosso companheiro ali a ter aquela almofadinha para aliviar o peso da cruz dela. Então, a gente precisa ter cuidado nas nossas palavras, né? E Emmanuel diz aqui, respeito aos problemas dos outros. Serenidade nas horas difíceis, silêncio às provocações, tolerância com as ideias alheias e gentileza na rua. São coisas que a gente pode praticar, né? Todo momento. Na rua, então, a gente sai de casa, acontecem muitas coisas na rua. Então, a gente pode usar de gentileza. Quando a gente pega um ônibus, quando a gente entra num estabelecimento comercial, quando a gente está passando pela rua, vê uma situação, a gente pode ajudar de diversas maneiras. Então, nós somos convidados o tempo inteiro para sermos beneficentes, né? Então, esse ato, né, de sermos beneficentes, a gente pode praticar o tempo inteiro, né? Então, conta no livro Jesus no Lar, eu até não trouxe ele aqui, tá? Tem uma mensagem, né, que é do Espírito Velho Lúcio, que é a psicografia de Chico Xavier, que fala sobre a caridade desconhecida. Então, na casa de Simão Pedro, todas as noites, né, os apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus se reuniam. Também é comentado que lá surgiu o Evangelho no Lar. Por isso, desse encontro do Evangelho que nós chamamos hoje de Evangelho no Lar, Emmanuel diz no prefácio do livro que aconteceu dessa forma. E a caridade desconhecida, né, em toda noite os apóstolos pegavam a temática para conversar. E nesse dia eles estavam falando sobre como seria praticar a caridade sem dinheiro. E eles entraram numa discussão lá e falaram, comentaram, a caridade sem dinheiro não é possível. Quem poderia fazer isso seriam os graúdos lá, né, da época do Império, as pessoas com poder. E fora isso, não tem como usar dessa caridade se você não tem recursos materiais. E nisso, Jesus, como sempre, está aí ouvindo tudo, e aí ele faz aquela interferência, né, como sempre. Que aí vem o aprendizado da história, né? E aí ele vai conversando, né, com eles e dizendo o seguinte: Jesus sempre contava uma historinha, né?
Esse livro é muito rico nisso. E aí Jesus disse o seguinte: bom, existia um homem muito simples, que ele foi escolhido por Deus, né, por conta da sua fé. E ele tinha que exercitar a beneficência. Esse homem muito simples mal tinha recursos financeiros para ele. O salário dele era curto, ele tinha muitos filhos, então ele tinha que dar conta da família dele. E ele se questionava por isso, porque ele achava que ele tinha que ajudar na sopa, distribuir sopa para o outro, agasalho para o outro irmão, e ele não tinha recurso nenhum. Se ele tirasse do salário dele, iria fazer falta para a sua subsistência com a sua família. E aí ele se deu conta que ele poderia fazer algo diferente. Ah, entendi. E ele passou a usar de recursos próprios, dele mesmo. Então, eu posso sim contribuir com a beneficência no mundo. Então, vou usar das minhas boas palavras, das minhas boas ações. Se chegar alguma pessoa até mim, falando, né, maledicente, falando de alguém, ele pegava a pessoa, a outra pessoa que estava sendo citada, e ele buscava uma virtude dessa pessoa para mostrar para aquele que estava sendo maledicente que aquilo não era uma coisa boa de fazer. Então ele estava sempre buscando o outro lado. Nos momentos quando as pessoas estavam ali usando a ira, da raiva, ele também buscava silenciar, ele buscava sempre fazer o contrário. Ele usava das forças dele, do conhecimento dele, da virtude dele, sem nenhum recurso material. Mas aquilo incomodava muito ele, porque ele achava que a beneficência era doar roubo, agasalho dos demais. Então ele passou a vida dele toda dessa forma, mas ele continuou fazendo o dele. Ele era um homem que até tinha um cuidado até de catar as pedrinhas na rua, para que as pessoas não se machucassem, para não cair na rua. Então, uma pessoa super cuidadosa. Mas ele ficou assim, bom, ele não entendeu que ele não conseguia ajudar materialmente, mas que ele fez o trabalho dele. Mas era lá a revolta dele. E chegou o tempo, né, de término da vida dele, no plano físico, e ele foi, né, no plano espiritual, né, convidado lá pelo tribunal divino, né? Essa foi a história que Jesus contou. E ele ficou assustado com medo, porque ele achou que ele ia prestar conta, já que ele não doou nenhum agasalho, nenhuma sopa, não fez nada de material para o outro. E aí, para surpresa dele, ele foi aurelado, né? Ele ganhou uma dor na cabeça, né? Uma coroa brilhante. Ele ficou muito surpreso com aquilo que ele não esperava e indagou por quê? Por que ele ganhou, né, essa tiara brilhante? E aí foi dito para ele que ele conseguiu ser uma pessoa que trabalhou contra o mal. Ele conseguiu, através das atitudes dele, vencer o mal. Então, dali, ele conseguiu entender que a beneficência, né, que essa caridade desconhecida, ele fez, né, ele tinha para fazer os recursos dele. Então, às vezes, a gente não tem recursos materiais para ajudar uma campanha. A gente está precisando aqui de vários cobertores, mas eu não tenho dinheiro, não estou trabalhando, eu não tenho como. A gente pode ajudar de outra maneira. A gente pode vir aqui, ajudar a separar, a gente pode ajudar na distribuição, a gente pode ajudar na oração. Então, a gente pode ajudar de diversas maneiras. E também, né, muitas vezes as pessoas têm uma profissão e
E essa profissão, ela consegue ajudar os outros com essa profissão. Isso é muito importante também. Às vezes a pessoa não tem, eu não estou com recurso, mas eu sei fazer alguma coisa profissionalmente ou não, que eu possa auxiliar e passar para frente, né? Isso é uma coisa importante, a gente vê isso nos médicos, né? A gente tem um exemplo muito interessante, que é o Dr. Marte, né? Que foi o médico dos pobres, né? Porque ele não cobrava nada nas consultas, dava medicação, ele foi muito ajudado, ele cresceu, né? Numa família abastada, tinha tudo, foi bem criado, né? Ele nasceu em Teresópolis, não sei se todos sabem. Depois ele foi estudar, fazer faculdade de medicina com 15 anos de idade, né? E ele, quando se formou, se viu pobre, porque o tutor dele, infelizmente, não soube investir, digamos assim, os recursos dele, porque era de família rica, né? O pai dele, ele veio de Londres para cá, abriu uma loja no centro do Rio, de importados, depois foi para Teresópolis, porque naquela época ele tinha uma chácara lá, e era comum, quando estava calor aqui, né, na cidade do Rio, todo mundo subir para a serra, né? Ainda né? Hoje a gente não tem para onde correr, muito não, né? Está calor em todo lugar. Mas ainda há, né, essa prática. E as pessoas iam muito para a casa dele, para a chácara dele, né, do pai dele, e o pai dele era geólogo. E aí ele fez lá vários quartos e tal, por fim ele virou uma pousada, digamos assim. Então eles tinham recursos, sabe? Só que a mãe dele morreu cedo, o Dr. Marte, né, do Guilherme, e ele foi estudar, fez medicina, e ele se deparou com a homeopatia, né, ainda estudante. Isso foi muito interessante na época que acontecia a varíola e tudo mais. Ele morava no centro do Rio, e ele conheceu, né, o Dr. Dias da Cruz, né, que era um médico homeopata na cidade do Rio também. Então ele foi encantado com isso. E aí depois ele começou a trabalhar na cidade do Rio, e um amigo dele que se formou com ele na faculdade veio para Niterói, e depois de um ano convidou ele para vir para cá. E assim o Dr. Marte veio, né, para Niterói. E em dia 21 de junho de 1922, Dr. Marte desencarna, né, aqui em Niterói, e assim parou a cidade. Isso aí tem nos anais assim, dos jornais aí do Fluminense, tem biógrafos também do Dr. Marte que falam, né, que parou a cidade porque todo mundo conhecia o Dr. Marte. Ele passou muita dificuldade, não tinha casa, foi feita uma ação para a compra da casa dele, né? Uma senhora paciente começou a fazer uma ação, e vários amigos ajudaram, fizeram um casarão para ele e tudo mais. Vocês já ouviram falar no Dr. Marte, né? Ali também foi o endereço dele, mas o endereço dele foi nessa rua que hoje chamamos de Benjamin Constant, que era a Rua Santana. E ele viveu uma vida de muito sacrifício, mas ele fez a missão dele. Então a missão dele, né, através da medicina, era ajudar as pessoas. Ele viveu até 84 anos, tinha muitos problemas de saúde, e mesmo assim ele não desistiu, ele continuou. Então essa verdadeira caridade, né, que a gente vai aprendendo aí, com tantos nomes, né, ele, Dr. Bezerra, e tantos anônimos que a gente não conhece, mas o Dr. Marte, que está mais próximo de nós, né, que todo mundo conheceu ele vinha pessoas lá da cidade do Rio e falavam assim: mas como é que eu faço para chegar na casa do Dr. Marte? Você desce nas barcas, quando chegar em frente às barcas, pega o bonde, pergunta ao maquinista
vista onde é a casa do Dr. Márcio, que você vai descer lá. E assim acontecia, todo mundo conhecia ele. Então, deixou um legado muito grande para nós, continua trabalhando, a gente sabe disso, né? E a gente vai aprendendo. Então, essa é uma caridade que a gente está ainda meio longe. Mas a beneficência a gente pode fazer, que é o ato de fazer o bem. E aí, Emmanuel vai dizendo aqui quando ele encerra essa mensagem, ele diz assim: a beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem paciência. Então, olha que bonita a mensagem dele, né? Então, a gente pode praticar o ato de ajudar o outro, mas a gente precisa usar de paciência para entender a situação do outro, ou para entender a nossa situação, né? Porque às vezes a gente precisa ajudar o outro para que nós possamos também ser ajudados, porque é assim, é uma via de mão dupla, a gente ajuda e a gente é ajudado. Então a gente acredita que a gente é mais ajudado do que a gente ajuda. Então é com essa certeza, né, que Emmanuel traz para a gente, que a gente finaliza a nossa reflexão, né, que a gente precisa usar de generosidade, de gratidão por tudo que a gente tem, por tudo que a gente recebe e, acima de tudo, a gente precisa ter paciência para todas as coisas em nossas vidas. Para aquela doença que bate a nossa porta, pela falta do pão, pela falta do teto, pela dificuldade que às vezes familiar que a gente encara, pela dificuldade profissional, por todas as dificuldades que às vezes a gente não tem essa compreensão. Então a gente precisa ter esse olhar e ter a devida paciência. Que assim seja. Muita paz.